Bem, alunos, vamos dar início à nossa aula do segundo trimestre de 2021. O nosso tema para essa aula é Teorema de Pitágoras. Assista a essa videoaula e no Google Class está disponível as apostilas. No final da apostila tá as atividades. Estude também a apostila, que é coerente com a videoaula que eu estou passando. E caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo grupo de WhatsApp. Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo. É o triângulo que apresenta um ângulo reto de 90 graus. Observem aí que esse triângulo, tá, aqui no ponto A, onde tem esse quadradinho com um ponto, subtende-se que é um ângulo de 90 graus. Tá? O outro já são ângulos praticamente diferentes, né? É o ângulo agudo, menor do que 90 graus, né? Tá? Perfeito aí? Bom, de posse disso, nós temos alguns nomes que damos para os lados do triângulo, tá? Nós temos esse cateto, que sai do ponto B ao ponto A, ou do ponto A ao ponto B. Outro cateto também do ponto A ao ponto C, tá? Ou C ao ponto A. E a hipotenusa, que é do ponto B ao ponto C. Tá? Diz o seguinte: o triângulo ABC da figura ao lado representa o triângulo retângulo em A, conforme eu falei aqui há pouco. Retângulo quer dizer que é um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Então, essa é a ideia de um triângulo retângulo, ou seja, todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então vejamos lá. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Olha só aqui. Esse daqui é o ângulo reto. Então esse lado aqui, ó, que é o lado oposto a ele, o ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois são chamados de cateto. Perfeito? Vamos lá. Bom, vamos ver aqui com relação ao Teorema de Pitágoras. O que que se fala? O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele pode-se descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo, a partir da medida de seus outros dois lados. Então nós temos aí como podemos analisar um triângulo retângulo. Veja bem que existe uma figura onde que ela está demonstrando que existe um prédio e através de uma reta transversal, né, aqui, tá? Tem-se uma escada no formato dessa reta aqui, ó. Essa escada está encostando na parede. E oposto a ele, nós temos aqui essa distância do prédio até a base da escada. Então o que acontece? Essa imagem aqui, ela é muito essencial para a gente resolver determinada questão. Ou seja, nós não vamos analisar o prédio, nós vamos analisar simplesmente essa figura que está aqui dentro. Essa figura que está aqui dentro. Tá? Essa figura que está aqui dentro, então ela vai demonstrar para a gente um ângulo reto. Tá? Um triângulo retângulo. Tá? Então, ou seja, na figura nós devemos analisar esse ponto aqui, ó, essa situação. Se existir uma figura igual essa daqui, então nós podemos fazer um determinado cálculo que nós vamos verificar aí pela frente. Temos também essa outra situação aqui, ó, tá? Observe que tem uma árvore e tem uma certa distância, tá?
Então, às vezes, o cara analisar a altura da árvore, o cara tem que fazer a análise real da árvore que está num ponto aqui reto, tá? Essa reta aqui nós chamamos de retângulo, porque bem aqui no ponto aqui, ó, esse ângulo bem aqui está formando um ângulo reto, tá? Ou seja, a base da árvore com a linha que vai percorrer até o ponto que está sendo marcado aqui, ó, tá? Então a base da árvore com essa linha aqui nós temos um ângulo reto. O importante é isso aqui, a gente analisar esse ângulo reto aqui. Depois, imaginariamente, vamos traçar uma outra linha para cá, ó, tá? Com um ângulo, medir esse ângulo aqui, no caso que é 30 graus, e aferindo uma certa distância que é de 20 metros, tá? Isso daqui são ideias para a gente entender, analisar um certo triângulo retângulo, tá? Como que a gente vê ele. Outra figura aqui, ó. Análise, nós temos a Torre Eiffel, tá? Então nós temos a altura dela, ó, tá? E também temos um ângulo qualquer aqui, ó, tá? Então da base aqui dessa torre, a base da torre aqui, ó, aqui nós temos um ângulo reto. Olha o ângulo reto que a gente está. A base da torre com a distância que nós estamos dando aqui, ó. Está pedindo aqui. Então isso daqui, ó, é o ângulo reto. Então daqui já dá de a gente entender, já dá de a gente ver aqui, ó, o triângulo retângulo aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Ah, então a gente está vendo aqui um triângulo retângulo. Tá, ó. Pega o centro da torre, tá, até essa linha aqui, ó. Dessa base a uma certa distância, imaginamos um ângulo reto. E aqui nós temos um ângulo qualquer e um outro ângulo qualquer aqui. Isso aqui é a altura. Outra figura também que é comum a gente entender é na questão também de uma certa planta baixa, né, de uma cidade, de uma rua, de um bairro, né? Então percebam vocês que essas ruas, quando são cortadas, ó, às vezes elas deixam pontos, né, que dá para a gente entender o que é um ângulo. Então todo qualquer mapeamento que é feito na cidade é feito através pelos engenheiros, né, que utilizam os instrumentos para delimitar determinados ângulos. Então dá de a gente observar no cruzamento de uma rua com outra, né, um ângulo qualquer. E você mesmo percebe no bairro que você mora, existe isso daqui, ó, existe uma ponta aqui, né, existe outra aqui formando um triângulo, né? Então esse tópico aqui, importante é a gente entender que esse canto aqui, ó, esse canto aqui tem que ser um ângulo reto, tá? Um ângulo reto. Aí tem a base, né? Cateto oposto, cateto e a hipotenusa, né? Então aqui nós temos também o cateto, hipotenusa. Nós temos aqui o cateto, hipotenusa. Nós temos cateto, hipotenusa. Sempre essa linha maior é a hipotenusa, tá? Aí temos os catetos. Perfeito aí? Vamos para frente. Então, a partir desses exemplos aí, a gente pode determinar a altura, né, a largura, a distância, né, de uma determinada figura ou coisa parecida, né, como temos os prédios, torres, montanhas, né, e assim sucessivamente, usando o teorema de Pitágoras, né, que nós vamos ver. Bom, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, tá, é igual à soma dos quadrados da medida do cateto. Olha o teorema de Pitágoras aqui. Veja bem o seguinte aqui. Nós temos um triângulo retângulo, onde que nós temos um ângulo de 90 graus. Isso daqui é igual a 90 graus. Tá? O cateto oposto aqui, ó. Esse cateto aqui, estou dizendo que essa base aqui, B, né? Posso chamar de base, né?
é igual a 4, pode ser 4 centímetros, 4 metros, né? Dependendo da unidade de medida que a questão oferece. Aqui nós temos outro cateto, tá? Onde a medida é 3 unidades de medida, vamos assim chamar, já que não tem unidade de medida, então vamos chamar de 3 unidades de medida. E aqui nessa distância maior, nós temos a que a gente não sabe qual é a medida, mas isso daqui é a hipotenusa. Tá? Como é que a gente deve achar essa medida aqui? Como é que a gente deve achar? Então vamos usar o teorema de Pitágoras. Esse daqui é o teorema de Pitágoras. O que que ele fala? Ele diz aqui o seguinte, olha lá. Que se eu tenho aqui, ó, o quadrado aqui, ó, o quadrado, no caso aqui da hipotenusa, é igual o quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Tá? O importante é isso, é você identificar, tá, que a soma de dois quadrados é igual a um outro quadrado do outro lado. Né? Então ele está falando que é o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, que é esse camarada aqui, ó, tá? Esse camarada aqui, a hipotenusa, tá? O quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos, ou seja, esse daqui é o cateto e o cateto, tá? Então, nesse caso, para mim achar essa medida aqui, eu vou somar o quadrado desse lado aqui, mais o quadrado desse outro lado aqui, ó, tá? E aí eu vou ter essa medida aqui. É bem facinho, né? Bicho sete cabeças. Então, olha o exemplo que está sendo dado aí. Sabemos que o cateto B e C vale respectivamente 4 e 3. Olha aqui, ó. B e C, ó, 4 e 3. Determine o valor da hipotenusa A. Bom, esse exemplo já pronto aqui, nós temos o seguinte, ó. A ao quadrado, que eu não sei quanto é igual a quem? A B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso daqui é o teorema de Pitágoras. Daí o que acontece? Eu vou substituir esses valores que está aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Já que eu não tenho ao quadrado, então ao quadrado é incógnita. É o número procurado. Mas eu tenho B ao quadrado e tenho C ao quadrado. Então eu vou substituir B ao quadrado, tá, por 4 ao quadrado. Tá aqui, ó. 4, B igual a 4. 4 ao quadrado, aqui, ó. 4 ao quadrado. Mais C ao quadrado, que é 3 ao quadrado, aqui, ó. Tá? Bom, daí eu tiro. Aqui eu faço meus cálculos em 4 ao quadrado, tá? Que é 16. Mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Aí o que acontece? Veja bem. Se eu somar 16 com mais 9, aqui, eu vou ter quanto aqui, ó? 25. Certo? Então, o que acontece? Eu digo que A ao quadrado é 25, só que esse 25 não é a resposta de A. Ou pode ser, tá? Mas eu estou querendo saber quanto equivale A. Não estou querendo saber quanto é A ao quadrado. Estou querendo saber quanto equivale apenas A. A sozinho, não é A ao quadrado. O que eu vou fazer? Para me achar aí, esse 2 que está aqui em cima, esse expoente que está aqui, ó, como é ao quadrado, ele vai se transformar nessa raiz aqui, ó. Então, vou pegar esse 2 aqui, transformar na raiz, tá? E colocar o 25 dentro da raiz aqui. Então, A é igual a raiz quadrada de 25. E qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Ah, agora eu tenho o valor de A. Tá? Então, eu achei o valor da hipotenusa, que é igual a 5. Perfeito aí? Bora lá. Continuando aqui. Diagonal de um quadrado. Como determinar a medida da diagonal do quadrado ABCD da figura abaixo com a aresta medindo lá? Bora ver essa figura? Então, olha só. Se eu tenho um quadrado, olha aí, e eu quero saber quanto é que mede essa diagonal aqui, ó. Tá? Quanto é que mede essa diagonal aqui, ó. Tá? Essa diagonal aqui eu quero saber quanto é que ela mede.
tá? Então, eu também vou utilizar do Teorema de Pitágoras. Então, observe o seguinte, o triângulo ABC, ADC, né? Olha aqui, o triângulo ADC está mostrando bem aqui, ó. Ele está medindo aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Muito rachurando. E percebam aí que isso daqui é um triângulo retângulo. É retângulo em D que ele está dizendo. Por que retângulo em D? Porque aqui é o ângulo de 90 graus. Bom, podemos aplicar então o teorema de Pitágoras. Olha lá como é que ele se aplica. Ele está querendo saber qual é a medida aqui de D, ó. Quanto é que vale D? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, ó. D ao quadrado, que eu não sei quanto é que é, vezes o cateto. Quem é o cateto? É A. Mais A também o cateto aqui. Professor, mas lá no outro triângulo era A e B. Por que aqui está só A? Porque veja bem, um quadrado tem todos os lados dele são iguais. Todos os lados deles são iguais. Então, eu não posso dizer que esse quadrado aqui, a medida dele é A, esse daqui é B, esse é C, esse é D. Sendo que todas as medidas são iguais. Se todas as medidas são iguais, então vale A. Tá? Então, D ao quadrado igual ao quadrado mais A ao quadrado. Tá? Usando o teorema de Pitágoras aí. Daí, o que eu vou fazer? Quantos A ao quadrado eu tenho? 2, está aqui. Ó. Eu tenho 2 vezes A ao quadrado. Tá? Se eu tenho 2 ao quadrado, então 2 vezes A ao quadrado. Tenho 2A ao quadrado. Então 2 vezes A ao quadrado. Como eu estava falando, o seguinte, o que eu vou fazer? Esse 2 aqui, esse expoente, tá? Como ele é ao quadrado, então ele vai para o segundo membro, nesse formato aqui, ó, desse índice aqui. Ó. Então eu vou tirar, para me verificar a distância, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, 2 vezes ao quadrado. Tira a raiz desse camarada aqui e multiplica por 2. E depois extrai a raiz. Tá? Olha aí. Então, D é igual a A vezes raiz de 2. Tá? Professor, mas por que o A veio para frente aqui da raiz de 2? Veja bem o seguinte. Tem uma propriedade da radiciação que fala o seguinte. Se eu tenho isso daqui, ó, um aglomerado de números aqui dentro da raiz, eu posso muito bem extrair, ó. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Ó. Então, deixa eu melhorar mais essa minha escrita aqui. Tá? Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Tá? Bom, como raiz de 2 não é uma raiz exata, então permanece aqui essa raiz de 2. Tá? Vezes quem? Aqui eu posso tirar esse quadrado aqui, L ao quadrado eu posso tirar. Então, eliminando L ao quadrado aqui, fica só L. Então, fica raiz de 2 vezes L. Tá? No caso aqui, eu chamei de L lado. Mas a mesma coisa pode ser um A, um B, um C, um D, qualquer. Perfeito aí, então? Vamos lá. Logo, a medida da diagonal de um quadrado é sempre igual ao produto da medida da aresta por raiz de 2. Que é o que nós vimos aí. Bom, então vamos dar continuidade aqui às aplicações. Altura de um triângulo retângulo. Como determinar a medida da altura de um triângulo equilátero de aresta medindo A? Observe a figura. Vamos fazer um estudo dessa figura. Eu tenho aqui um triângulo, tá? E eu tenho um triângulo, tá? Esse lado aqui é igual a esse lado, tá? Que é igual a esse lado de cá também, ó. A e A. Observe vocês que aqui tá A sobre 2 e A sobre 2. Por que tá isso? A partir do momento que eu traço uma linha aqui dividindo esse triângulo no meio, eu vou dividir esse triângulo aqui, ó, em duas partes. Aí, nesse caso, vai ficar um triângulo equilátero, porque vai ter ângulo de 90 graus, de um lado e de outro. Tá?
Então, quando eu divido no meio aqui, então vai ficar um lado dividido no meio, ó. A meio, A meio. Tá? Daí que eu quero saber a altura desse triângulo aqui, ó. Desse cateto aqui, ó. Perfeito? Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. Tá? Olha lá. Então, vai ficar A ao quadrado é igual a meio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá? Como aqui existe uma soma, eu quero saber a altura, então vou passar essa altura para o primeiro membro, e como aqui é uma soma, eu vou ter que subtrair esses dois lados aqui. Tá? Então vai ficar, ó, a altura ao quadrado é igual a ao quadrado, que é um lado, menos outro lado ao quadrado. Daí que eu pego, vou desenvolver isso aqui, ó. Então vai ficar a vezes 2 é a ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Agora o que acontece? Por que ficou 3 vezes a ao quadrado sobre 4? Vou desenvolver isso aqui, ó. Então eu tenho a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Como isso daqui é uma subtração, então eu vou pegar, transformar isso aqui no número inteiro. Número fracionário, desculpa aí. Então vai ficar 1 vezes 4 é 4, tá? 1 vezes 4 é 4, tirou a mínimo, muito comum. Então eu pego, faço subtração. 4 vezes 1 é 4, vezes 1, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado menos a ao quadrado. Então vai me dar, ó, 4, 4 menos 1, 3 ao quadrado. Que é isso aqui que eu tenho. Bom, daí o que acontece? Como a altura aqui eu tenho ao quadrado, então eu vou pegar isso daqui e tirar a raiz aqui, ó. Tá? Então eu pego tudo isso aqui e deixo dentro da raiz. Tá? Daí é o seguinte, isso daqui eu posso desenvolver da seguinte maneira. Se eu tenho isso daqui, uma divisão aqui, então eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 vezes a ao quadrado sobre raiz de 4. Tá? Isso daqui eu já expliquei lá na frente, eu posso transformar dessa maneira aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de a ao quadrado. Tá? E eu posso extrair essa raiz aqui. Tá? Isso daqui, raiz de 4 é 2. Bom, daí é o seguinte, que isso daqui eu posso eliminar aqui. Então fica raiz de 3 vezes a dividido por 2, que é justamente o que nós temos aqui. Perfeito aí? Vamos lá na frente. Logo a medida da altura é igual ao produto da metade da medida da aresta, ou raiz de 3. Foi isso que eu fiz aí. Bom, então vamos dar continuidade à nossa aula. Mais um exemplo. Tem aí uma piscina retangular, tá? E ela mede 24 metros de comprimento, como você vê aqui, ó, 24 metros de comprimento por 18 de largura. Então, o camarada vai nadar na diagonal aí dessa piscina, ida e volta. Então ele quer saber qual a medida, qual a distância que ele nadou, né? Então tem aqui as opções: A 54, B 56, C 58, D 60 e E 62. Bom, aqui a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Então a gente vê que o ângulo é reto, ó. Tem um ângulo é reto. E nós temos aqui cateto oposto, né? E a hipotenusa. Então eu posso dizer que x ao quadrado, aqui x ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então x ao quadrado 18 ao quadrado 324 mais 24 ao quadrado 576. 576. Estou falando que eu já fiz aqui o pré-cálculo aqui, tá? Então pode verificar aí que vai bater. Daí o que acontece? X ao quadrado, se eu somar 304 mais 576,
vai dar 0,00900, tá? Como eu vou pegar esse expoente aqui e transformar em raiz, então vou ter x igual a raiz de 900, tá? E daí que x raiz de 900 é 30. Tem algum 30 aqui? Na questão não tem. Mas ele está pedindo que um atleta consegue nadar, ó, tem que prestar atenção no que está discriminando. Ida e volta. Ida e volta. Então, essa distância aqui, ó, é 30. Como ele foi e voltou, então ida e volta, ida e volta, vai ser igual a 30 mais 30, que é igual a 60 metros. Opção D. Perfeito aí? Bora lá? É nesse exercício aqui, tá? Mais um. Temos aí o seguinte: em um dos efeitos visuais para promover o início de vendas dos apartamentos, um feixe retilíneo de luz parte do topo do prédio e atinge o solo em um determinado ponto, conforme indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros indicado por H na figura é. Então tem aqui a altura, que é justamente isso daqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Está delimitando aqui já o triângulo, né? Que é tudo isso aqui, ó. O triângulo retângulo aqui, em 90 graus. Isso daqui quem é? É a hipotenusa. Esse aqui é o cateto. E aqui também é o cateto. Tá? Então eu posso utilizar o teorema de Pitágoras da seguinte maneira. A hipotenusa, no caso, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais ao cateto ao quadrado. Tá? Substituindo hipotenusa aqui, quero botar hipotenusa 30, então vai ser 30 ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado aqui no caso é 18, né? Então 18 ao quadrado mais h ao quadrado. O que eu tenho? 30 ao quadrado dá 900. 18 ao quadrado, 324, mais h ao quadrado. Bom, como eu tenho dois valores aqui e uma incógnita, então vou pegar esse valor aqui e passar para o primeiro membro. Como é uma adição, vai passar subtraindo, né? Então fica 900, né? Menos 324, que é igual a h ao quadrado. Então tem 900 menos 324, dá 576, que é igual a h ao quadrado. Bom, isso daqui é a mesma coisa que isso, ó. H ao quadrado é igual a 576, tá? Posso ver dessa maneira. Então, isolando aqui agora h ao quadrado, eu tenho h é igual a raiz de 576, tá? Então, extraindo raiz de 576, vai me dar 24 metros. Opção B. Bom, gente, então é isso aí. Bora ver se tem mais algum, não. Bom, lá no Google Class vai estar disponibilizado uma apostila também, que vocês podem aumentar mais o conhecimento de vocês. E também essa videoaula vai estar aqui, tá? No Google Class. Faça bom proveito, tá? E boa aula para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar no grupo do WhatsApp e fazer a pergunta por lá, tá?